Você já pensou que o nosso padrão de confiança, ele pode ser um padrão que não é bíblico? Esse ano foi um ano que algumas coisas não saíram conforme eu esperava, mas eu sei que era o que Deus esperava. Digo isso em específico em relação a uma questão relacional. A dinâmica das relações interpessoais, ela funciona de uma forma que às vezes me surpreende um pouco. É impressionante como a bala de uma relação, de uma esfera, isso acaba afetando não só a questão de relação com uma pessoa, mas com todas. A gente acaba duvidando da confiabilidade das outras pessoas, pessoas que muitas vezes não fizeram nada para estarem nessa lista de desconfiança. Isso me colocou diante de uma situação que Deus vem desenvolvendo no meu coração há um bom tempo. Desde quando estava fazendo os preparativos para o casamento, assim, algo que vem ao meu coração é que as coisas elas devem ser verdadeiras. Não necessariamente elas serão, ou bem provavelmente elas não serão perfeitas. Desse lado da cruz não há perfeição, seja no casamento, na família, no trabalho, na igreja, seja onde for. Deus me levou a olhar a confiança de uma outra forma. Não da forma que normalmente conhecemos e que se criou em nossa sociedade, mas uma confiança que aqui chamo de graciosa. Ao olhar para os evangelhos, não precisamos ir muito longe para ver que Jesus tinha ao seu lado pessoas não confiáveis. Era o que chamamos popularmente de vacilões. Jesus selecionou discípulos para si que eram pessoas que eu e você não escolheríamos. Escolheu até um que depois o trairia. E o que dizer de Paulo, o grande Paulo, o maior escritor do Novo Testamento? Em seu currículo há ao menos um vacilo. João Marcos que o diga, inclusive, o caso de Paulo e João Marcos é uma questão de confiança. João Marcos foi um vacilão, deixou Paulo na mão e Paulo não foi muito gracioso com João Marcos. Na primeira oportunidade que ele teve, dispensou João Marcos por seu vacilo, né? O que depois, Paulo, no final da sua vida, viu que João Marcos era alguém útil. Então ele foi de um vacilão inútil para alguém que era útil para Paulo. Mas da onde a gente tira o nosso senso de confiança? Das escrituras ou de um senso comum? Veja, estamos aqui falando de questões opostas. A confiança bíblica está posta sobre a graça. Desde o Éden, sabemos que a humanidade não funciona nos termos de um senso comum. A queda afetou tudo. O pecado corrompeu as relações do indivíduo com Deus, do indivíduo com outro indivíduo e do indivíduo com a sua experiência temporal, não com o seu exterior. No Éden já se sabia que a esperança única estava na semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. A graça já começava aqui e se realizou efetivamente na obra perfeita da morte e da ressurreição de Cristo, onde o calcanhar do crucificado esmagou a cabeça da serpente. A morte não parou a Cristo. Mas onde eu quero chegar? O fato é que alimentamos expectativas irreais das pessoas que estão ao nosso redor, seja quem for. Onde você encontra nas escrituras os dizeres: confie no seu próximo, confie na sua esposa, esposo, confie nos seus parentes, confie no seu amigo. A questão aqui não é uma criação de uma desconfiança desconstrutora, generalizada, mas uma ressignificação do que é confiança. Qual que é o padrão bíblico para a confiança? O que a gente encontra quanto a isso nas escrituras? E a gente não encontra essas afirmações. O que a gente encontra, então? A gente encontra: ame o seu próximo, mesmo que ele seja o seu inimigo, né? Então o ideal bíblico contra a confiança é muito mais elevado. Lewis, em seu livro Quatro Amores, escreve: o simples fato de amar é uma vulnerabilidade. Ame alguma coisa e o seu coração certamente ficará apertado e possivelmente partido. Se quiser ter certeza de que seu coração ficará intacto, não deve oferecê-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Use passatempos e pequenos luxos para envolvê-lo cuidadosamente. Evite todas as complicações, tranque-o de uma forma no caixão ou ataúde e do seu egoísmo. No caixão seguro, escuro, inerte e sem ar, ele mudará. Não será mais quebrado, se tornará inquebrável, impenetrável e irremedível. A alternativa para a tragédia, ou pelo menos para o risco da tragédia,
é a condenação. O único lugar fora do céu, então, onde você pode ficar perfeitamente seguro de todos os problemas e perturbações do amor, é o inferno. Aqui temos algo que muda tudo. A nossa relação com o outro não está posto sobre um alicerce ilusório que ele ou ela irá falhar ou não, ou se irá falhar de forma até miserável, mas está posto sobre o amor e a graça ensinada e vivida por Jesus, pelo Mestre. Ao olhar para o outro, eu já não vejo ou não me devo perguntar se poderei confiar ou não nessa pessoa, nos termos que ela irá ou não falhar, mas na minha própria disposição em olhar e ser gracioso com essa pessoa. Assim como Cristo foi comigo ao levar o meu pecado na cruz e ainda o faz quando falho. A questão central não é se a pessoa é ou não confiável, a questão é que Cristo é. Não temos um referencial humanista, mas teocêntrico. É inerente aos relacionamentos humanos tanto a beleza quanto a sua fragilidade. E ao relacionamento com o divino também a beleza, mas principalmente a fidelidade por parte dele. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele escreve: temos de ser gratos a todas as pessoas que já nos ajudaram. Temos que honrá-las e amá-las, mas nunca, jamais devemos depositar toda a nossa fé em qualquer ser humano. Nem que seja o melhor ou mais sábio do mundo. Há muitas coisas legais, há muitas coisas boas que se pode fazer com areia, mas não se deve construir uma casa sobre ela. Há um só alicerce na qual o nosso coração ele deve se apegar, que é Cristo. Então a nossa confiança, a confiança que é desenvolvida, ela precisa estar alicerçada primeiramente em Cristo e não na nossa relação que muitas vezes é falha com o outro, né? Tendo essa ideia que o pecado ele corrompeu as nossas relações, elas de fato vão ser relações fragmentadas, que são restauradas em Cristo, mas não totalmente quanto ao pecado ainda que tem ação em nós. Então, por fim, né, o que eu convido a todos é pensar sobre essa confiança graciosa, né, que é uma confiança que tem no outro um alicerce último, um alicerce que baseia a sua vida, mas é uma confiança que leva ao outro a graça e o amor ensinado por Cristo. Talvez esse é o caminho mais difícil, talvez uma confiança ilusória nos faça caminhar melhor, seja mais tranquilo, né? Mas esse é o caminho que Cristo nos chama a caminhar, essa confiança que é depositada nele primeiramente, que nos leva a amar e ter essa atitude graciosa com o outro, né? Isso com certeza não vai ser um caminho fácil, vai ser um caminho em que o nosso ego vai ser confrontado. Possa compartilhar comigo esse tempo de reflexão quanto a essa confiança que está posta sobre o crucificado. Até a próxima.